Passamos a leitura da palavra, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Aleluia. Atos capítulo 9, versículo de número 32. Diz a palavra do Senhor. O título diz: A cura de Enéas e ressurreição de Tabita. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. E achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te e faz a tua cama. E logo se levantou. E viram todos os que habitavam em Lida, e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Até aqui. Querido Pai amado, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra nessa noite, Senhor. Fala conosco, que o Espírito Santo tenha total liberdade, Senhor, de agir em nossas vidas, em nossos corações, Pai, de tocar, de libertar, de restaurar, de trazer cura, Pai. Que nessa noite nós possamos ouvir a tua voz, o teu querer, a tua direção para cada um de nós. Fala conosco, Pai, desde já nós repreendemos, Senhor, todo mal, toda opressão maligna, tudo aquilo que não provém do Senhor, Pai, que venha cair por terra nessa noite, e que o teu nome mais uma vez seja exaltado em nosso meio. Assim te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, esse texto é a primeira vez que eu vou pregar sobre ele. Ele fala de um momento de cura, onde um homem paralítico é curado, é restaurado. Nós sempre pregamos e falamos muito das curas quando Jesus ele esteve sobre a terra curando, libertando, operando milagres. E o texto diz que Pedro ele encontra esse homem. Pedro, com o crescimento da igreja, logo após Jesus subir aos céus, eles foram batizados com o Espírito Santo. A igreja começa a crescer, começa a se espalhar, e Pedro começa a visitar as igrejas, as cidades onde o Evangelho estava sendo pregado, onde a igreja estava crescendo. E ele chega a essa cidade por nome Lida, que significa cidade de Deus ou ambiente de Deus. Ele chega a esse lugar e ali ele encontra este homem chamado Enéas, paralítico, 8 anos, numa cama. A primeira lição que eu tiro, irmãos, desse texto é o nome dessa cidade. Nós vemos que esse homem morava na cidade de Deus, no ambiente de Deus, e mesmo assim, ele era paralítico. Isso nos mostra, irmãos, que muitas vezes nós estamos caminhando com o Senhor, estamos dentro da igreja, estamos andando na presença dele, e nem sempre nós estamos livres das situações, das ciladas, das dificuldades, muitas vezes de uma enfermidade, de uma provação, seja na família, no casamento, na saúde, nas finanças. Nós estamos sujeitos a tudo isso. Esse homem morava no ambiente de Deus e mesmo assim ele estava paralítico. E quando nós lemos esse texto, nós vemos que Pedro encontra naquela situação. O texto diz que ele estava há 8 anos sofrendo por algo que havia acontecido no seu passado, porque ele não nasceu paralítico. Ele ficou, não sabemos como, mas a Bíblia diz que ele já era um homem adulto. Nós podemos ver que ele estava há 8 anos, então alguma coisa aconteceu no seu passado que o deixou paralítico. E nós estamos aqui nessa noite, irmãos, e o Espírito Santo ministrar no meu coração que existem muitas pessoas que elas, da mesma forma, estão paralíticas, não fisicamente, mas muitas vezes paralisadas por algo que aconteceu na sua vida, no seu passado, por situações que sofreram, que viveram, e que a sua vida, em determinadas áreas, estão paralisadas, muitas vezes por um fracasso, e hoje tem medo de recomeçar, muitas vezes por decepções, e hoje tem medo de confiar novamente. Então a sua vida está paralisada.
E isso eu pude entender no sábado passado, quando o Senhor me deu essa palavra. No sábado passado eu acabei me machucando com um acidente de trabalho, não foi a pastora que me deu uma facada, embora não lhe falte vontade às vezes, né? Mas não falte motivos. Mas foi um acidente de trabalho. E quando eu fui orar à noite, que eu entrei no nosso quartinho de oração, e era esse texto que eu ia ler, na sequência da minha leitura, eu comecei a ler, e o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, que eu comecei a agradecer a Deus. Eu disse: Senhor, obrigado, porque foi um corte, eu levei alguns pontos, mas não quebrou, eu não perdi meu dedo. Comecei a agradecer a Deus pelo que tinha acontecido. E nesse momento o Espírito Santo começou a me trazer o entendimento dessa palavra. Eu peguei uma caneta para escrever, e eu vi que eu não consegui escrever com essa mão, que estava dolorida. Tentei escrever com a esquerda, quem me conhece sabe que não dá para entender nem com a direita, quanto mais com a esquerda. E acabei soltando a caneta devagarinho, fui escrevendo, e o Espírito Santo disse para mim: é isso que causa paralisia. Isso é paralisia. É você estar ferido em alguma área da sua vida. E você passa a depender que alguém faça por você aquilo que você poderia fazer se não estivesse paralisado. E muitas pessoas vivem assim, sem perceber. Estão com a sua vida paralisada em determinadas áreas e dependem de outras pessoas. Pessoas que têm uma paralisia emocional e dependem de um bom dia para ter um bom dia. Porque se ela chegar no trabalho e ninguém disser bom dia, pronto, o dia dela acabou. Não me cumprimentaram, não olharam para mim, não me disseram bom dia. Isso só significa uma coisa, irmãos, que é preciso amadurecer, é preciso sair dessa paralisia, dessa dependência emocional, muitas vezes que depende das outras pessoas para estar feliz, para ser alegre. Pessoas com uma vida paralisada precisam ser carregadas, como esse homem não andava, ele precisava de alguém para fazer tudo para ele. Pessoas que têm áreas da sua vida paralisadas são pessoas que dependem dos outros para ser feliz, que dependem dos outros para ter coragem, para seguir em frente, que não conseguem caminhar sozinhos, não conseguem viver sem ter alguém para bajular. Se não aplaudir, não está feliz. Se não der um elogio, não está feliz. Isso significa que existe alguma área da sua vida que precisa ser tratada, que precisa ser curada. Você não precisa da aprovação da maioria, você precisa da aprovação de Cristo. Você precisa ter a consciência que é Ele que nós devemos a honra, que é Ele quem tem que ser honrado, é Ele quem tem que ser aplaudido. Irmãos, eu penso que muitas vezes tem pessoas que não percebem, mas quando alguém deixa de cumprimentar, quando alguém deixa de falar, isso muitas vezes nem mostra o que a outra pessoa tem, porque talvez ela não viu, não percebeu. Isso mostra quem nós somos, como nós somos meninos na fé muitas vezes, como nós perdemos a nossa paz com coisas tão pequenas às vezes, sem contar no coração, ao invés de abençoar, ao invés de falar palavras de bênção, muitas vezes amaldiçoa. Isso só mostra que há áreas da nossa vida que continuam paralisadas, que há dependência. Esse homem dependia que alguém o levantasse, que alguém o carregasse, que alguém o alimentasse. E quantas pessoas são assim, irmãos? Não amadurece. Passou por alguma situação no passado que feriu, que machucou e continua se apoiando sobre isso. Quantas pessoas passaram por decepções em casamentos e relacionamentos, sofreram e hoje não querem mais sentar? Paralisaram a sua vida porque tiveram uma decepção, um sofrimento. Quantas pessoas vivem com áreas da sua vida paralisadas e não conseguem perceber que só consegue ser feliz quando está dependendo de alguém? Mas você talvez não percebeu que a sua paralisia, como a paralisia desse homem, o que ela fazia naquela família? Ela sobrecarregava outras pessoas. Outras pessoas precisavam parar o que estavam fazendo para poder ajudar esse homem. Outras pessoas
pessoas tinham que parar de viver para poder carregar esse homem. E é isso que faz a dependência emocional das pessoas. As pessoas à sua volta precisam parar para elogiar, para levantar, para dizer palavras de afirmação. Não que isso não precisa, não deva fazer, mas a vida não depende só disso. Tem pessoas que muitas vezes vão falar de um relacionamento e sofrem, porque muitas vezes a pessoa espera do marido aquilo que o pai não deu, espera da esposa aquilo que a mãe não deu, espera do novo relacionamento aquilo que não teve no outro, acaba sobrecarregando as pessoas, esperando aquilo que só Jesus pode fazer. Só Jesus vai completar o seu coração, só Jesus vai preencher a sua alma, trazer uma alegria verdadeira e duradoura. Talvez você está cobrando de pessoas aquilo que elas talvez nem tiveram culpa na sua caminhada. São situações do seu passado que te machucaram, que te entristeceram, e eu entendo isso. Mas talvez você está cobrando demais de pessoas à sua volta aquilo que elas não tiveram culpa. Você está buscando cura em pessoas que não te feriram, quando a verdadeira cura ela vem de Jesus Cristo. É Ele quem vai te curar, é Ele quem vai tirar dessa paralisia, é Ele quem vai trazer alívio e vai fazer com que essa ferida venha cicatrizar. Somente Jesus Cristo. Esse homem estava paralítico, dependendo de outras pessoas. Como já diz o ditado, muitas vezes nós estamos sangrando em pessoas que nunca nos feriram. Nós estamos descarregando em pessoas que nunca nos machucaram a nossa angústia, a nossa raiva, sem perceber. É noite de nós orarmos a Deus pedindo cura, talvez não física, mas emocional. É preciso sairmos dessa paralisia que muitas vezes está atrapalhando o teu casamento, a tua vida financeira, porque você não tem mais coragem, porque um dia você talvez quebrou, talvez um dia você se decepcionou, mas entenda que há uma nova vida com Cristo. A palavra diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Eu vi essa semana um testemunho de hoje ele é pastor. Quando ele tinha 12 anos ele foi abandonado pela mãe dele. Depois ele foi, se eu não me engano, cidade do Ceará, até São Paulo, a pé, de carona, encontrou a mãe dele e foi abandonado novamente. E ele disse que isso criou um trauma dele, não conseguia se relacionar com mulher nenhuma, porque para ele todas as mulheres iam abandonar. Isso causou uma paralisia e conseguiu casar com quase 50 anos e ficar casado quando ele foi curado por Cristo. Nós precisamos entender que o que nós vivemos nos machuca, sim, mas isso não pode paralisar a nossa vida. Isso não pode ser motivo de sobrecarga na vida daqueles que estão à nossa volta. A liberdade em Cristo, há uma cura em Cristo. Como ele mesmo diz, o problema não estava nas mulheres que ele se relacionou e que poderia ter sido feliz. O problema estava na ferida que ele tinha no coração dele. E assim é uma realidade, irmãos. Talvez isso que está te atrapalhando, e essa ferida que está na sua alma, no seu coração, essa decepção, essa angústia, que tem te trazido medo, que tem te impedido de caminhar. Muitas vezes você deixa de receber o amor daqueles que estão perto de você, porque você se lembra do amor que queria ter recebido e não recebeu. Isso acontece muitas vezes com o pai, com a mãe, e muitas vezes isso traz um bloqueio nas nossas vidas. Nós colocamos expectativas em pessoas para que elas nos deem só aquilo que somente Jesus Cristo pode nos dar. Somente Jesus. Tem a minha mãe, tem meu irmão aqui, eles sabem. Nós tivemos um pai, de certa forma presente, mas muito duro, que não demonstrava amor, não abraçava, nunca disse eu te amo, que eu me lembro. Mas eu encontrei tudo isso em Cristo. Ele preencheu. É Ele quem vai preencher a falta que o ser humano pode causar
seu esposo talvez está causando na sua vida, Jesus Cristo pode preencher. A falta que a sua esposa está causando, Jesus Cristo pode preencher. Por quê, irmãos? Porque eu nunca vou conseguir completar o coração da minha esposa. Só Jesus pode fazer isso, porque eu não sou perfeito. Eu vou falhar, eu vou errar, eu vou entristecer ela. E se ela esperar que eu a faça feliz por completo, ela vai se decepcionar. Mas Jesus pode fazer isso por nós. Quando nós encontramos isso em Cristo, nós aprendemos a lidar com os defeitos, com as falhas daqueles que estão à nossa volta. Somente Jesus pode preencher o teu coração quando você tem buscado. Esse homem estava há 8 anos. Nós temos pessoas aqui que estão há mais tempo, com áreas da sua vida paralisadas. Já era para ter rompido, já era para estar mais longe, e não vai, porque tem medo, porque lembra do que aconteceu, porque lembra dos fracassos que teve, das decepções que teve, e prefere se acomodar e ficar como está. Jesus quer curar nessa noite. Jesus quer te fazer caminhar novamente. Esse homem deitado naquela cama, ele deixou de viver muitas coisas que ele poderia ter vivido. Pessoas com áreas da sua vida paralisada deixam de viver aquilo que poderiam estar vivendo. Deixam de desfrutar daquilo que poderiam estar desfrutando, porque há um bloqueio no seu coração, na sua mente. Mas essa noite vai ser quebrada em nome de Jesus. Eu creio, aleluia. Continuando, versículo 34, o texto diz: E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. Como ele foi curado? É aquilo que eu estava falando. Pedro disse a ele: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. A nossa cura está em Jesus Cristo. Se naquele tempo não tinha, mas se fosse hoje, Pedro chegasse para Enéas e dissesse: Enéas, Jesus vai te dar uma cama que não vai causar feridas nas tuas costas. Ia ligar para ele? Ia. Se ele dissesse: Jesus vai te dar uma cadeira motorizada para facilitar a sua vida, ia ajudar, ia, mas não ia curar. E o que Jesus tem para nós é cura. Jesus não veio para aliviar a sua dor por um tempo, ele veio para te curar. Jesus não veio só para aliviar a situação que você está vivendo, ele veio para trazer cura, para trazer restauração, para trazer transformação. A palavra diz: se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Há uma liberdade em Cristo. Essa angústia, essas noites mal dormidas, isso não provém de Deus. E você não veio aqui nessa noite para receber uma oração e ter uma noite bem dormida. Você veio para ter uma vida transformada em Jesus Cristo. Jesus não te trouxe aqui para aliviar o teu fardo, ele veio aqui para te trazer libertação, transformação, uma nova vida em Cristo. Não busque alívio, busque cura. Amém. Busque a cura que está em Jesus Cristo. O Filho de Deus, a palavra diz, se manifestou para desfazer todas as obras do diabo. Não são algumas, mas todas. Então não importa o que você esteja vivendo, ele veio nessa noite para desfazer as obras do diabo sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu trabalho. Ele está aqui nessa noite. Ele diz: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. É no presente, é hoje. Ele não diz: Enéas, Jesus Cristo um dia vai te curar, um dia a sua vida vai ser transformada, um dia ele vai restaurar o seu casamento, um dia ele vai restaurar. Ele diz: não, Enéas, é hoje. Não agende a sua cura. Jesus quer fazer na sua vida hoje. Não coloque empecilhos. Mas o dia que isso acontecer, minha vida vai mudar. Não. O dia que tal pessoa me pedir perdão, a minha vida vai mudar. Não. A nossa vida muda com um encontro real e verdadeiro com Cristo. É hoje que Ele quer curar. A sua cura não depende de pessoas, depende de Jesus. Ele tem o poder para mudar a sua história. Ele tem o poder para restaurar, para curar, para libertar.
hoje. Não agende a sua cura, a sua mudança. Mas o dia que não, Jesus quer fazer milagres hoje. Por isso você está aqui. Porque hoje Ele quer mudar a sua história. Pedro continua dizendo: levanta-te. Por quê, irmãos? Porque levantar, Ele é uma escolha. Ele poderia ficar deitado, ele poderia dizer: não, mas eu vou ficar aqui mais um pouco. Levantar-se é uma escolha que só você pode fazer. Tomar uma posição, levantar-se é se posicionar. Enéas se levanta, não aceita mais essa situação na tua vida. Jesus te deu saúde hoje, então se levanta, Enéas, tu estás curado. É um posicionamento nosso, é um ato de fé, sem ver, mas se levantando e crendo. Quanto mais Enéas demorasse para levantar, mais ele demoraria para caminhar. Quanto mais você demorar para se levantar, para se posicionar em Cristo, para decidir lutar, mais o milagre vai demorar para acontecer na sua vida. O céu se move à medida que nós nos movemos. O céu não se move por pressão, ele se move por oração. Não adianta a pessoa querer pressionar a Deus, não. É por oração, é por posicionamento. Orar é se posicionar. É orar e dizer: Senhor, essa área da minha vida não caminha mais. Senhor, nessa área da minha vida eu tenho andado angustiado, eu tenho medo, eu não consigo mais crer, eu não consigo mais acreditar que vai mudar. Mas essa noite eu creio que o Senhor está trazendo libertação na minha vida. É você quem precisa se posicionar. Como já falei aqui outras vezes, irmãos, não existe o pastor ter uma oração poderosa, como as pessoas dizem: pastor, faz uma oração forte por mim. Não. A oração mais poderosa que existe é uma oração sincera. E essa oração sincera só você pode fazer por você. Só você pode abrir o seu coração sinceramente diante de Deus e falar daquilo que você está passando, vivendo, enfrentando, e daquilo que você espera viver na presença dele pela fé. E essa é a noite para você abrir o seu coração a Deus. Ele disse: Jesus te dá saúde, mas a decisão de levantar é sua. Enéas tinha uma escolha a fazer, como nós temos: crer ou continuar duvidando, crer e levantar ou continuar sendo carregado, continuar dependendo dos outros. E os outros nem sempre vão estar bem também, nem sempre vão poder fazer. A escolha é nossa, de nos levantar e confiar que quem vai nos carregar é o Senhor Jesus. É Ele quem nos levanta. E o texto continua dizendo: levanta-te e faze a tua cama. Fazer a cama aqui tem vários significados, porque cama é um lugar de intimidade. Quando Pedro diz: faz a tua cama, para nós nos dias de hoje, é conserta o teu altar, conserta o teu lugar de intimidade com Deus. Volta a orar, volta a buscar, volta a estar na presença do Senhor. A primeira coisa que Enéas com certeza gostaria de fazer era levantar e contar para os conhecidos, para os amigos, para os familiares, mostrar que ele estava caminhando, que ele estava com saúde, que estava bem. Mas Pedro disse: não, primeiro faz a tua cama. Primeiro, para nós, conserta o teu altar, o teu lugar de intimidade com Deus, de estar na presença dEle, de buscar a presença dEle antes de querer falar de Jesus. Cama fala de lugar secreto, fala de quarto. E Pedro diz: faz a tua cama. Não sei se lá estava bagunçado ou não, mas Pedro diz para ele: Enéas, faz a tua cama. O que eu entendo com isso? É como se Pedro dissesse para ele: Enéas, enquanto estava na cama, os outros arrumavam o teu quarto, mas agora é contigo. Agora a responsabilidade é sua. Quando Cristo nos levanta, quando Cristo nos liberta, irmãos, é para nós dependermos dEle.
Há uma responsabilidade sobre nós. Chega de ser carregado, chega de depender dos outros. Tem coisas quando nós, eu comparo sempre, quando nós nos convertemos, Jesus parece que naquela semana, naquele mês, Ele faz tudo. Por quê? Porque nós somos comparados a crianças. Mas chega um momento em que depende de nós. Nós precisamos começar a caminhar. Nós precisamos começar a orar, começar a crer. Quando é criança é uma coisa, como os filhos, adolescentes. Eu tenho 2 jovens em casa. Tem dias que você abre a porta do quarto, você não sabe se está na faixa de gás ou se está no quarto, né? Parece que está um míssil lá dentro. O que você diz? Levanta, toma café e arruma o quarto. Porque eles não são mais crianças. A nossa vida com Cristo não é diferente. Talvez você está esperando Jesus fazer por você aquilo que você tem que fazer. Você está esperando Jesus arrumar situações na sua vida que você precisa arrumar. Quem tem que pedir perdão é você. Quem tem que perdoar é você. Quem tem que ir atrás de fazer a coisa certa é você. Sou eu, somos nós. Tem coisas que somos nós que precisamos fazer. Jesus vai nos dizer: arruma a tua cama, arruma essa situação, paga tuas contas, honra o teu nome, busque uma libertação, busque a transformação do teu caráter, honra a tua esposa, honra o teu marido, honra os teus pais. Mas isso não é Jesus quem vai fazer, somos nós. Nós precisamos fazer. Há uma responsabilidade sobre as nossas vidas. Por isso, pare de jogar tudo nas costas de Jesus. Deus vai mudar a minha situação, mas essa situação só vai mudar quando você mudar. Enéas, enquanto você não podia, tinha alguém fazendo, mas agora você pode. Se levanta, arruma essa bagunça. Jesus nos curou, irmãos. Jesus nos resgatou para sermos diferentes do mundo. É preciso arrumar a bagunça. Muitas vezes a bagunça é interior. A bagunça muitas vezes são sentimentos no nosso coração que vêm para bagunçar. São setas que vêm para nos desviar, para nos tirar do caminho, para destruir casamentos, famílias. Mas a responsabilidade de limpar essa bagunça, essa sujeira é nossa. De não aceitar que isso cresça em nós. Como eu já falei, aquele ditado de Martinho Lutero, que nós não podemos impedir um passarinho de voar sobre a nossa cabeça, mas nós podemos impedir que ele faça ninho. Tem situações que nós não vamos conseguir impedir que elas aconteçam, mas nós não precisamos dar seguimento a elas. Nós precisamos colocar um ponto final. Ele estava dizendo: antes de você sair falando do milagre, arrume sua casa. Ele está falando de testemunho. Antes de você sair falando de Jesus, arrume seu testemunho. Antes de você querer pregar sobre Jesus, conserta a tua vida. Faça aquilo que precisa ser feito. É isso que Ele espera de cada um de nós. Terceiro que nós vemos nessa palavra, nessa frase: faze a tua cama. Eu vejo aqui, irmãos, algo como gratidão. Pedro poderia dizer: eu não preciso mais dessa cama. Ou Pedro poderia dizer: obrigado, Senhor, por essa cama que me sustentou por 8 anos. Faze a tua cama. Seja grato, Enéas, por aquilo que te carregou até aqui, por aquilo que te sustentou até agora. E a ingratidão, irmãos, é um dos motivos que muitas portas se fecham. Nós precisamos exercer esse sentimento de gratidão na nossa vida. Sermos gratos a Deus, sermos gratos a pessoas à nossa volta que merecem a gratidão. E sabe qual é o momento em que a gratidão verdadeira se manifesta? Não é quando alguém faz algo bom para você e você agradece. É quando essa mesma pessoa faz algo que você não gosta e você fica calado ao invés de falar. É quando alguém te diz não, mas você ainda assim agradece porque você lembra de tudo que ela já fez por você. E não é porque ela disse um não que ela não serve
disse para aquele paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. A última coisa que aquele homem queria era carregar a cama dele. Mas todas as vezes que ele olhasse para aquela cama, ele ia lembrar de onde Jesus havia tirado. E muitas vezes, irmãos, nós precisamos lembrar de onde Cristo nos tirou, para parar de reclamar de onde Ele tem nos colocado. Parar de reclamar daquilo que estamos vivendo e sermos gratos a Ele. Porque talvez hoje você está vivendo aquilo que um dia você orou, aquilo que um dia você pediu, e o Senhor fez. E mesmo assim, talvez você não consegue perceber e ser grato a Deus. Jesus está dizendo: leva essa cama, porque todas as vezes que olhar para ela, tu vai lembrar que um dia tu não podia dar. Quando Pedro diz para ele: faz a tua cama, seja grato por aquilo que te carregou até aqui. Exerça gratidão a Deus em primeiro lugar e às pessoas, porque é isso que você vai colher. Enéas, o mesmo paralítico, ele estava no ambiente de Deus. Não importa qual seja a paralisia, a dificuldade, esteja na presença do Senhor. Não coloque empecilhos, dificuldades para adorar, para orar, para ler uma Bíblia, para cultuar, para louvar a Deus. Porque assim como foi na vida de Enéas, de repente, Pedro chega na casa dele e ele é curado. Ou de repente de Deus chega na vida daqueles que continuam crendo e vivendo na presença do Senhor. O milagre chega, irmãos, para aquele que crê, para aquele que espera, para aquele que busca. O versículo 35, para nós encerrar, diz: e viram todos que habitavam ali em Salão, os quais se converteram ao Senhor. Eles se converteram pelo testemunho de Enéas, porque eles viram um homem paralítico e agora vem um homem andando. A nossa vida é o maior testemunho diante das pessoas. A transformação que Jesus opera em nossas vidas é o maior testemunho. Creia que é possível voltar a andar. É possível essa área da sua vida ser curada, ser restaurada, e você viver e desfrutar do melhor que Deus tem para a sua vida. Muitas pessoas vivem de passado: mas foi tão bom aquele tempo. Irmãos, o Deus que nós servimos é um Deus de coisas novas. Ele tem poder para fazer muito melhor do que aquilo que nós já vivemos. Ele tem poder para restaurar, abençoar, transformar, mas depende de nós crermos. É possível vencer a paralisia, é possível ser feliz, é possível andar novamente, é possível vencer novamente, é possível restaurar, prosperar novamente em Cristo Jesus. Como é a área da sua vida que talvez nessa noite esteja paralisada? O que aconteceu no passado que tem te paralisado? Nós não sabemos se Enéas caiu, se machucou e não pôde mais andar. Mas certamente deitado naquela cama, nós sabemos que hoje, eu sei porque minha mãe cuidou muito tempo da minha avó acamada, e a pessoa, quando fica muito tempo deitada, ela começa a ter feridas pelo corpo, é preciso um colchão melhor, é preciso virar, são tantas situações, mas naquele tempo não tinha nada disso. A paralisia naquele homem provavelmente lhe causou muitas feridas. A paralisia tem causado feridas em pessoas aqui nessa noite. Mas Jesus quer te curar, Jesus quer te restaurar, e Jesus quer te ver caminhar novamente por lugares onde você já deveria estar, mas não está.